Aleluia. Eu gostava de, nesta manhã, que abríssemos as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aleluia. Esta é uma história na qual uma das figuras principais é um dos profetas mais usados no Antigo Testamento, o profeta Elias. Um homem que teve um testemunho extraordinário, apesar de que em alguns momentos ele também teve os seus problemas, as suas debilidades, mas contudo colocou a sua vida nas mãos de Deus. E quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, posso garantir que elas estão seguras. O salmista dizia: entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Confia nele e ele tudo fará. É bom nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, porque se há alguém que pode segurar, alguém que pode ajudar, alguém que pode levantar, alguém que pode animar, esse é o nosso Deus. E Ele nesta manhã está aqui para fazer um milagre na tua vida. Crê que Ele está aqui para fazer um milagre na tua vida. Abre o teu coração. Deixa que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, possa tocar no mais íntimo do teu ser. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vale a pena confiar no Senhor. Vamos assim ler a palavra do Senhor. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele, Elias, a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu vou continuar depois a ler os versículos seguintes, mas eu gostaria de falar sobre quando a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Nós não temos nenhuma dúvida que a fé do homem é provada. Mas qual fé? Qual fé? A fé em Deus. Há muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas através das suas atitudes o que demonstram é que não acreditam. Uma coisa é dizer eu acredito em Deus, e outra coisa é através da minha vida, do dia a dia, manifestar que na realidade eu acredito em Deus. Dizer da boca para fora é a coisa mais fácil. Há muita gente que diz que crê em Deus, mas depois nega muita coisa acerca de Deus. Por exemplo, há pessoas que dizem que acreditam em Deus e negam que Ele faça milagres. Como é que é possível? Se Deus é Deus, tem todo o poder. Se tem todo o poder, não há nada impossível para Ele. Outra coisa também é que muitas vezes o ser humano quer ver para crer. Já Jesus disse
a um dos seus discípulos, que todos nós conhecemos, Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é muito importante que a nossa confiança seja uma confiança total em Deus. Eu nunca vi Deus. Vocês também nunca viram Deus. Mas eu não somente creio que Ele existe, eu tenho visto que Ele existe através daquilo que Ele faz e continua a fazer. É impossível olhar para a natureza, é impossível olhar para a criação e ficar indiferente a alguém que está superior a todas as coisas. Eu e vocês, por mais inteligentes, por mais capacidade que tenhamos, não somos capazes de fazer alguma coisa do nada. Mas Deus do nada fez tudo. Porque Ele tem todo o poder. E o Deus que está aqui conosco nesta manhã, o nosso Deus, é aquele que tem todo o poder. Aleluia! E nós declaramos que Ele tem todo o poder. E Ele tem manifestado esse poder, esse amor, essa grandeza nas nossas vidas a cada dia. Elias estava a viver uma situação espiritual bastante complicada. Quando nós estivemos aqui às quintas-feiras a estudar os profetas maiores, os profetas menores, pudemos de alguma maneira aprofundar um pouco mais da situação espiritual da nação de Israel, a divisão do reino, e pudemos verificar que uma grande parte dos reis de Israel não obedeceram a Deus. Entraram pelo caminho da idolatria, foram atrás de outros deuses e, como consequência das suas atitudes, eles foram destruídos. E é lamentável que alguns destes reis, podendo ser abençoados, podendo ver coisas tremendas da parte de Deus, não viram, nem o povo viu, porque se afastaram de Deus. Há muita gente hoje a afastar-se de Deus. Há muita gente buscando nas coisas, buscando nas filosofias orientais, buscando aqui, buscando ali, mas estão buscando em saco roto. Mas Deus está perto daqueles que o invocam. E a Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. O ser humano tem uma oportunidade fantástica de invocar o único que pode salvar, o único que pode perdoar, o único que pode ajudar. E esse é o Deus Criador dos céus e da terra, e que nos criou à sua imagem e semelhança, e nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então esta era uma situação difícil para Israel. E Deus usava os seus servos, os profetas, para transmitir um recado da parte de Deus. Ainda hoje Deus usa homens e mulheres para transmitir o recado de Deus ao homem. O homem necessita de ouvir os recados de Deus. E não somente ouvir os recados de Deus, mas colocar em prática esses recados, obedecendo à palavra do Senhor. É necessário nós obedecermos à palavra do Senhor se queremos ser abençoados por Ele. Então, neste capítulo que acabamos de ler, o profeta Elias vai ter que dizer ao rei que ia haver uma grande sequia, não ia haver nem sequer orvalho, nem chuva, e como vocês sabem, os campos dependem da água, dependem da chuva, dependem do orvalho para produzir, para dar comida, para alimentar as nações. E agora ia haver uma grande seca, como consequência do pecado de Israel. E Elias foi o homem que Deus escolheu para transmitir esta mensagem. E o verdadeiro profeta de Deus é aquele que diz exatamente aquilo que Deus lhe disse para dizer. Nós hoje encontramos muitos falsos profetas. Nunca houve tantos falsos profetas como hoje. Há gente que diz coisas terríveis. Há pessoas que dizem que falam em nome de Deus, mas o que falam é em nome do diabo. E nós temos que ter um discernimento espiritual muito grande
para que as pessoas não nos enganem, mesmo aqueles que se dizem escolhidos, não nos enganem. Porque há tanta gente que procura apenas enganar. Saem, fogem da palavra de Deus porque têm apenas o intuito de enganar. É por isso que cada dia nós temos que nos agarrar mais e mais à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? E não podemos permitir que ninguém tire versículos do contexto com o pretexto de nos enganar. É importante que o crente leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, analise todas as coisas, porque tudo aquilo que é de Deus sempre se cumpre. Tudo aquilo que é de Deus sempre se cumpre. Há muita gente que utiliza o nome do Senhor em vão. Fala em nome de Deus, mas Deus não está nesse assunto, Deus não está nesse negócio, nem pode estar, porque Deus há uma coisa que sempre será, é verdadeiro. Verdadeiro para sempre. Verdadeiro para sempre. Deus não se contradiz. Nem o Espírito Santo se contradiz. Nem o Espírito Santo contradiz a palavra de Deus. Se há uma contradição, é do homem, é do diabo, mas nunca será de Deus. Porque Deus será sempre eternamente verdadeiro. Nós amamos a verdade. Quem está aqui que ama a verdade? A verdade faz parte da bagagem do cristão. Este é o lema para este ano desta igreja. Amém? Este é o lema. Andar, caminhar, viver em verdade. A verdade faz parte da bagagem do cristão. Agora aqui, podemos assim dizer que a fé, não somente de Elias, mas mais à frente, a segunda história, uma mulher viúva também ia ser provada, apesar de que ela nem sequer pertencia ao povo de Deus. Mas sabe uma coisa? Deus quer que todo o homem, toda a mulher seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Há uma ideia em muitos judeus que Deus só amava os judeus. É mentira. Deus ama todos os povos. E a prova é que nós estamos aqui. Amém? Deus desde o princípio quis que todo o homem, toda a mulher o servisse, o amasse. Esta foi a vontade de Deus. Mas por causa do pecado, não é assim. Mas Deus ainda quer salvar povos, línguas e nações. Amém? Deus quer salvar todo o mundo. Há muita gente que não obedece a Deus. Não obedece à sua palavra. E depois queixa-se daquilo que lhe vai acontecer. Nós não temos o direito de nos queixarmos quando Deus nos avisou e nós não fizemos caso aos seus avisos. Há tanto crente que tem pago as consequências por causa de não dar ouvidos a Deus e à sua palavra. Nós temos uma expressão em português que às vezes espreme-se, mas já não há sangue, não é? E às vezes tomamos atitudes, fazemos coisas, sem consultar Deus, sem deixar que Deus tome a iniciativa e nos ajude. E depois queixamos-nos que as coisas estão a correr mal. Sabe porque é que estão a correr mal? Porque Deus não estava nesse negócio. É importante que nós, os crentes, nós, os filhos de Deus, aprendamos a consultar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O amém foi assim muito fraquinho. Não acham que vale a pena entregar a Deus toda a nossa vida e confiar nele? Não acham que vale a pena perguntar a Deus para que nos dirija nas atitudes que temos que tomar na vida, inclusive negócios, viagens, tanta coisa que fazemos no dia a dia e que é bom consultar a Deus e pedir a Deus se essa é a direção de Deus. Mas sabe, às vezes nós queremos uma coisa tanto que pensamos que é Deus e Deus não está nesse assunto. Somos nós que queremos, nós às vezes somos como aquelas crianças rabinas que querem tudo e esperneiam. E o Senhor até diz, estás-te a espernear tanto que até te vou dar, olha, depois o problema é teu. Porque às vezes nós fazemos birrinhas. Mas eu quero. E o Senhor diz assim, pois agora vais ter. E o problema vai ser teu. A ver se aprendes. E nós há tantos anos nisto e às vezes ainda não aprendemos. Eu não disse vocês, nós. Nós devíamos depender mais do Espírito Santo. Nós devíamos depender mais da confiança no Senhor. Nós devíamos, irmãos, ter mais sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E sabe uma coisa? Deus quer falar connosco.
Agora também desculpem, já tenho ouvido tantas pessoas a pé juntos dizer: Deus disse para eu fazer isto. Depois é mentira, mas depois sabe uma coisa, são tão orgulhosos que não são capazes de dizer: olha, eu falhei, eu errei. Vocês nunca encontraram pessoas assim? Que disseram: não, Deus disse para eu fazer isto, Deus disse para eu fazer aquilo. Depois aquilo dá para o torto. E são tão orgulhosos, que o melhor era voltar à origem. E dizer: afinal eu saí de onde não tinha saído, eu fiz o que não devia ter feito, eu tomei uma atitude que não devia ter tomado. Mas o orgulho, infelizmente, às vezes apodera-se de tal maneira do coração do homem, que não lhe permite ser humilde. Quando falhamos, sejamos humildes em reconhecer, para que Deus nos levante, para que Deus nos ajude, para que Deus ainda nos possa restaurar. E um princípio da restauração é nós reconhecermos que falhamos. Sabe quando é que Davi mudou de vida e de atitude? Quando ele reconheceu que tinha pecado. E quando ele disse ao Senhor: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos. Foi a partir daí que Deus levantou Davi, o restaurou e começou de novo a escrever salmos que ainda hoje nos inspiram, porque aquele homem naquele dia arrependeu-se verdadeiramente dos seus pecados, reconheceu que tinha falhado, reconheceu que tinha feito mal. Mas sabe, muitas vezes o ser humano culpa os outros. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. É tão fácil desde pequeninos que nós pomos a culpa no outro. Pomos a culpa no gato, no periquito, no cão da casa. Isso é de criança. Quem é que fez isto? Não sei. Não é isso que nós fazíamos. Quem é que partiu? Se calhar foi o cão. Não há cão em casa, mas se calhar foi o cão que entrou. Nós sempre culpamos os outros. Mas Deus ensina-nos a nós reconhecermos as nossas faltas. E eu tenho aprendido uma coisa, e penso que muitos de vocês também. Deus restaura quando nós somos sinceros na sua presença. Deus faz coisas tremendas na nossa vida quando nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão. Vai-te daqui. E ele foi. E versículo 4, Deus fala da providência para ele. E eu tenho ordenado, e eu tenho aprendido uma coisa: quando Deus ordena, ninguém desordena. Quando Deus ordena, ninguém pode desordenar. Não há rei, não há poderoso, não há ditador, não há ninguém que possa mudar quando Deus ordena. Lembre-se disto. Ah, mas pastor, nem pastora, nem nada. Quando Deus ordena, é. E o homem que tenta impedir vai passar muito a mal. Deus ordena e cumpre-se. Tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias podia ter dito: Senhor, nunca vi tal coisa. Nunca vi tal coisa. Corvos a sustentar-me, e pior, para um israelita. Sabe o que era um corvo para um israelita? Um animal imundo. Vai ler Levítico. Corvo era algo que o israelita não queria nada com ele. Era sujo, era imundo. Porque o corvo pega em tudo. Mas sabe uma coisa? Quando Deus manda, o homem só tem que obedecer. Lembram-se de Pedro? Quando estava lá no terraço, à hora do almoço, e estava assim entre o dormir e vontade de comer, e teve uma visão, e nessa visão havia um lençol que vinha do céu, e vinham animais, daqueles animais que o israelita não toca, não come, proibido. E o Pedro, com uma larica tremenda, Pedro acho que era português, gostava de comer. Era português, era brasileiro, era angolano, era moçambicano, era cabo-verdiano. Nós, os seres humanos, quando se fala de comida, não é? E a esta hora já estou a aguçar o apetite. E ele, apesar de ser imundo, ele tinha muita fome e via aqueles animais. E ele dizia: eu não quero nada com isso, eu não quero nada com isso. E o Senhor apenas o estava a preparar para alguma coisa que ia acontecer. É que ele tinha que ir à casa de Cornélio, que era um gentio, e os judeus não se comunicavam com os gentios, por causa de preconceitos raciais, por causa de preconceitos de costumes. E Deus diz uma coisa a Pedro tremenda: não chames imundo aquilo que eu santifico.
Deus com isto estava a dizer a Pedro que ainda tinha povo que não era judeu para ser salvo. Vocês sabem que quando acabou tudo isto, alguém estava a bater à porta de Pedro. Viemos cá à tua casa porque um anjo mostrou que era aqui que devíamos vir. E é importante que tu venhas até à casa do nosso Senhor Cornélio. Como Deus prepara as coisas. Os preconceitos daquele homem foram todos por terra abaixo. E eu penso um pouco aqui em Elias. Ele não perguntou: Senhor, eu comer dos corvos? E às vezes nós, os homens, fazemos muito esquisitos para umas coisas, para outras não. Eu fazer isto, eu levantar as mãos, eu bater as palmas, eu isto, eu aquilo. Eu posso dizer-vos uma coisa. Com a idade que tenho, vocês já não se zangam. Eu às vezes há pessoas que estão tão estáticas que eu digo: Senhora, manda-o para o chão. A sério, já tenho orado isto. Porque às vezes nós, os homens, ficamos assim tão... Alegre-se, meu irmão. Alegre-se, minha irmã. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Deus é bom. Para sempre é a sua misericórdia. Só no cemitério é que não há festa. Na casa do Senhor sempre haverá festa. Mas Elias, versículo 5. Foi, pois, aleluia, obedeceu e fez conforme a palavra de quem? Fez conforme a palavra do Senhor. Aprenda, Paulo Branco, aprendamos todos a fazer conforme a palavra do Senhor. Seja obediente, meu irmão, seja obediente, minha irmã, à palavra do Senhor. Não é de acordo com a palavra dos outros, não é de acordo com o seu pensamento, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E eu quero dizer-vos que às vezes o coração do homem, o nosso coração também nos engana. Os sentimentos enganam-nos, mas nós não andamos por sentimentos, andamos por convicções. E quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, então, meus amados irmãos, não se trata de emoções, trata-se de uma convicção. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ela é a palavra do Todo-Poderoso, tudo pode falhar, mas a sua palavra não falhará. Lembre-se disto. A palavra de Deus não falhará. Tudo à sua volta pode cair, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra dos homens vale o que vale. A palavra dos homens vale o que vale. Uma coisa dizem agora, a seguir dizem outra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Lembre-se disto. Hoje, uma das características da nossa sociedade é que a palavra vale muito pouco. Eu já cheguei a ver vendas do passado, há muitos anos, não é? As pessoas escreviam naquele papel do merceeiro. E aquilo tinha valor. Hoje até com os selos todos do notário, não tem valor nenhum, não. A palavra não tem valor. Mas o cristão tem que ter palavra. A nossa palavra tem que ter valor. Se nós damos uma palavra, somos fiéis a essa palavra. Porque aprendemos com Deus que a sua palavra não falha. Então diz que ele habitou junto ao ribeiro e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Agora havia outro problema. O ribeiro secou. Então Deus falha? Como é que é? Então Deus diz para ele ir para aquele ribeiro. É porque Deus tinha outro projeto, outro plano. Era tempo de Elias sair daquele lugar e ir para outro lugar. Deus não ia faltar com a comida para ele. Deus iria continuar a providenciar aquilo que ele necessitava.
Mas isto também só mostra que Elias, em todo o momento, continuou a confiar em Deus. Meu irmão, tenha cuidado quando Deus muda um projeto na sua vida e você pensa que Deus falhou. Não, Deus apenas quer levá-lo a outro nível. Deus quer levá-lo a outro patamar. E é bom nós estarmos abertos para ir aos patamares que Deus quer que nós cheguemos. Ou seja, quando se trata de Deus, nós temos que estar dispostos a mover-nos. A ir aqui, a ir ali. Porque Deus está no controle de todas as situações. Só Ele está no controle de todas as situações. E agora vai aparecer a vida de uma viúva e do seu filho. Vamos ler o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor continua, Deus continua a falar. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que está interessado em nós, é um Deus que fala com o ser humano. O nosso Deus não é uma pedra, não é uma vaca, o nosso Deus não é o sol, não é a lua, Ele é uma pessoa que fala e que quer ouvir a nossa voz. Deus tem prazer em comunicar-se com o ser humano. É por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de verdade. Aleluia. Ele veio a este mundo com o propósito de redimir, de salvar, de transformar. E é isso que Ele fez com cada um de nós. Então veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? É a terra da prova. Era onde havia vários fornos que fundiam os metais. Há poucos anos foram encontrados na arqueologia muitos fornos e era o lugar onde os metais eram provados. Então ele está a sair para o lugar da prova. E a Bíblia diz que nós somos provados para ver se a nossa fé está nele ou está nas coisas. Há pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas não têm fé em Deus. Têm fé nas situações. E quando essa situação não dá certo, as pessoas começam a desconfiar de Deus e deixar de acreditar a Deus e outros até afastam-se de Deus. Mas as provas não devem servir para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar mais de Deus. Por elas, Deus verifica se nós somos sinceros, se somos honestos, se verdadeiramente o amamos, se verdadeiramente confiamos nele ou apenas somos os interesseiros. E hoje há muita gente nas igrejas que são interesseiras. Vão à igreja para receber apenas um milagre. Mas eu venho aqui porque eu quero adorar e louvar a Deus em primeiro lugar. Mas eu acredito em milagres também. Mas eu não venho aqui à espera do milagre apenas. Eu, em primeiro lugar, venho aqui porque o meu Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. E eu tenho que expressar a minha gratidão a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que vai continuar a fazer. Aleluia! Nós não somos os filhos interesseiros, que só sabemos chegar perto do nosso Pai e Pai dá, Pai dá, Pai dá. O que é que tu dás ao Pai? Estás tu a dar alguma coisa ao Pai? Podemos dar-lhe glória, honra, louvor, ações de graça. Ou não podemos? Há lugares que a única coisa que eles sabem dizer é dar dinheiro. Essa é a última coisa. Porque se eu não lhe der primeiro o meu coração, o dinheiro não serve para nada. Mas claro, quando nós somos salvos, queremos abençoar a obra de Deus e também damos com alegria as nossas ofertas e dízimos para a obra de Deus. Mas isso não é o principal, porque eu posso tentar comprar Deus. Só por dizer que Deus não está à venda. E há aí muita gente que usa esse aspecto e que isso faz mal a muita gente. Porque a primeira coisa que Deus quer é o nosso coração. Isso é o primeiro. E sabe uma coisa? Deus não faz milagres à espera que você lhe pague dinheiro. Ele faz milagres gratuitamente. Ele salvou-nos gratuitamente. A Bíblia diz que pela graça somos salvos. Isto não vem de nós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não se pode vender. Quem vende bênçãos de Deus é do inferno. Porque a bênção de Deus não está à venda. O amém foi muito fraquinho.
As bênçãos de Deus não estão à venda, Ele oferece. E ainda bem, porque quem não pode pagar nada também é abençoado. Já viu, se não fosse assim, havia uns que não eram abençoados e Deus seria injusto. Mas o Deus a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem nós servimos, a quem nós amamos, é um Deus justo. É um Deus justo. Amém? Sobre toda a face da terra, para todas as pessoas, Ele é Deus justo. Levanta-te, verso 9, vai a Sarepta, que é de Sidom, não era terra de Israel, no meio de estrangeiros, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Isto é tremendo. Olha, não havia segurança social, não havia reforma, era viúva, não tinha o marido para lhe levar comida à casa, e Deus está a dizer ao profeta que é uma viúva que lhe vai dar comida. Situação de viúva era a coisa pior daquele tempo. Havia viúvas que viviam na miséria. A não ser por causa, especialmente em Israel, havia aquela lei em que se permitia apanhar os rabichos, a fruta, os cereais, e era uma maneira de sobreviverem. Mas, pelo visto, aqui não havia, era seca, não havia comida, não havia nada, e Ele está a dizer, veja lá, Deus às vezes diz coisas e faz coisas. Parece que não está... Eu não sei se Elias pensou assim, eu a Deus não posso dizer nada, mas às vezes a gente não diz, mas pensa. Não será que Deus se enganou? Não será que Deus se enganou? Então é uma viúva que me vai dar de comer? Eu que sou homem e uma viúva a minha que devia trabalhar e agora é uma viúva que me vai dar de comer? Irmãos, há coisas que Deus faz que não são compreensíveis. Mas sabe porque é que não são compreensíveis? Porque nós queremos analisar as coisas com uma mente humana. Nós queremos entender as coisas com uma mente que tem o seu fim, que não chega mais longe, não enxerga, a não ser pela fé. E Elias aqui tinha que estar a ver com os olhos da fé. E o crente tem que viver em fé e por fé e acreditar em milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia! E veja o que ele fez. Então se levantou. O que é isto? Obediência. Obediência. Ele não disse, não, eu não vou, Senhor. Se tu dissestes que eram os corvos, eu não saio daqui. Não, ele foi. Ele estava disposto a obedecer a Deus. E há uma das coisas que todos nós temos que aprender, é obedecer a Deus. Se queremos ser abençoados, temos que aprender a obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, à medida que obedecemos, nós vemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus e à sua palavra. Obedeça a Deus e à sua palavra e você vai ser abençoado. Posso garantir isto. Isto é uma garantia. É uma garantia porque tem a firma de Deus. Eu não posso garantir nada, mas por causa de Deus eu garanto, porque eu creio nele. E tudo aquilo que Deus diz é verdadeiro. E se há alguém em quem nós podemos confiar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, é em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele fará algumas coisinhas de vez em quando. Não, isso é na Bíblia dos outros. Na nossa Bíblia diz, e Ele tudo fará. Aleluia, tudo fará. Então vamos continuar. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, veja lá quem é que já lá estava. A viúva. Já lá estava a provisão de Deus para Elias. E a nossa provisão de Deus está sempre onde Deus quer que esteja. A provisão de Deus para a tua vida e para a minha vida está sempre no lugar certo. Tu às vezes podes não entender, eu posso não entender, mas eu quero dizer-te em nome de Jesus que a provisão de Deus é certa, é segura para a vida de todo aquele que confia no Senhor. Crê nisto. A provisão de Deus é segura e é certa. E veja lá, estava apanhando lenha, a senhora, e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Até aqui não era difícil. A senhora tinha água. O pior é o que ele vai pedir a seguir.
E indo ela a buscá-la, e é interessante como a mulher vai, uma estrangeira, não sei se o conhecia, se não o conhecia, a Bíblia não diz que ela o conhecia, não diz, e eu não gosto de ler entre linhas. Há pastores que leem muito entre linhas, mas as entrelinhas é pecado, não é? Nós estamos a ler coisas que não estão lá escritas, não é? Eu não posso ler nada que está entre linhas porque não está. Uma entrelinha é uma ideia pessoal lá. A gente pode dizer, não, mas não está escrito. Se não está escrito, não te atrevas a dizer que é. Tu podes pensar, mas nunca digas que é. Ok? Isto é as entrelinhas. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, veja lá, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Um estrangeiro, um estranho, em tempo de fome, em tempo de sequia, em tempo de dificuldade, está a pedir a uma viúva que lhe traga algo que escasseava, que era o pão, que era o trigo, que era o milho, tudo o que houvesse, não havia. Escasso. Agora veja no versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela não disse, vive o Senhor nosso Deus. Ou seja, demonstra que ela não era uma mulher que confiava no Deus de Elias. Apesar de ser uma mulher que, por aquilo que vemos, que respeitou, obedeceu, mas ela utiliza uma expressão muito interessante. O teu Deus. Ela sabia que ela tinha o seu Deus e que Elias tinha o seu Deus. Não era o mesmo Deus. Ela não era uma crente em Deus, ok? Tirem isso da cabeça porque não era. Vive o Senhor teu Deus. Esta expressão, vive o Senhor, era uma expressão de respeito. Ok? Não há aqui nenhum desrespeito para com Deus. Como dizendo, portanto, eu respeito, viva o teu Deus. Porque ninguém dizia isso se não respeitasse. Agora, o que ela diz? Que nem um bolo tenho. Como dizendo, tu estás-me a pedir pão, mas é que eu não tenho. Não tenho. Impossível. Sou pobre. Não tenho. Agora ela diz o que acontece. Se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vocês sabem o que é que ela estava a fazer na rua quando ele chegou? A apanhar cavacos, a apanhar lenha, para ir cozinhar esse pouco de farinha com azeite e fazer um bolo para si. E pior, se vocês continuamos a ler na Bíblia, diz que ela disse, vou comer e vou esperar a morte. Era o último que ela tinha. Não tinha mais nada em casa. A situação era de tal maneira caótica que aquela mulher, o único que tinha era aquilo. E agora o profeta está-lhe a pedir tudo. Isto, só de malucos, não é? E alguns dirão, que Deus é esse que está a tirar à pobre viúva o pouquinho de farinha e o pouquinho de azeite. Se a gente ler apenas esta parte da Bíblia, há gente que dirá que Deus é esse. Mas sabe o que é que Deus estava a fazer aqui? A provar a fé daquela mulher, porque agora o homem de Deus tinha chegado ali. E ela tinha uma oportunidade de ver quem era o Deus de Elias. E nós temos uma possibilidade de ver quem é o verdadeiro Deus. Quando confiamos nele, quando entregamos o nosso caminho a ele, quando declaramos que ele é o único, irmãos. E Deus quer ver a tua e a minha fé em ação. Não digas não podes. Não digas é impossível, porque para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crer. E se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Crê no milagre desta manhã para a tua vida. Mas pastor, já disseram que é impossível, mas Deus ainda não deu a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Deus continua a ser Deus de vitória, Deus de poder, Deus que verdadeiramente pode tocar a vida de cada um de nós. Deus é o único que faz milagres verdadeiros. Deus é o único que faz milagres verdadeiros. Então ela diz, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Não havia esperança nesta mulher. Há tanta gente por aí que não tem esperança.
uma das coisas que mais tristeza pode trazer aos nossos corações é verificar que temos amigos, temos vizinhos, temos pessoas à nossa volta que perderam a esperança. Pensam que já não há saída, pensam que já não há solução, pensam que não há mais uma alternativa. Mas eu quero dizer-te que em Deus há solução. Em Deus há saída, em Deus há esperança, porque Deus nos ama. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim há saída, sim há esperança, sim há milagre em Deus. Crê, meu irmão, crê, meu amigo, que Deus ainda tem uma porta para abrir. Deus ainda tem algo para ti. Então somente crê nesta manhã. Abre o teu coração para Deus, deixa que o Espírito Santo possa entrar na tua vida e possa verdadeiramente habitar no teu coração, e tu verás que Deus tem solução para todos nós. Ele é um Deus de soluções. Aleluia. Então, depois desta expressão, comamos e morramos, veio uma palavra de ânimo. A nossa sociedade precisa de uma palavra de ânimo. Portugal necessita de uma palavra de ânimo. Cada país necessita de uma palavra de ânimo. Há por aí tanto profeta da desgraça. Há por aí tanto pregador de más notícias. Mas se alguém tem boas notícias, é o salvo, é o Filho de Deus, é o crente em Jesus Cristo, é aquele que nasceu de novo. Nós temos as melhores notícias deste mundo, porque Evangelho é boas notícias. A palavra de Deus são boas notícias. Aleluia. E Elias lhe disse: não temas. Quantas vezes eu preciso de ouvir e vocês precisam de ouvir da parte de Deus? Não temas, filho meu. Não temas, filha minha. Eu te redimi. Eu te pus um novo nome. Eu chamei-te pelo teu nome. Eu estou contigo. Aleluia. É tão bom quando no nosso desânimo, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, o Senhor nos fala por uma palavra, pela sua palavra, por uma mensagem, por uma pregação, por alguém que nos telefona, por algo que lemos, mas Ele continuará a dizer: não temas, filho meu, não temas, filha minha, meu irmão, minha irmã, não temas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco. Não temas, não tenhas medo. E agora diz: vai e faz conforme a tua palavra. Aleluia. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno. Alguns dirão: que egoísta. Que egoísta era o profeta Elias. Era um carnal, não tinha sensibilidade. Está a preocupar só com o seu estômago. Não, ele estava a dar a oportunidade da vida àquela mulher. A partir da atitude daquela mulher, ia acontecer um grande milagre. Ia acontecer um grande milagre. Que aconteceu? Porque aquela mulher obedeceu. Quando nós obedecemos, Deus abençoa. Quando nós obedecemos, Deus faz. Mas Deus está à espera que tu e eu possamos dar o primeiro passo. O grande problema de nós seres humanos é que às vezes não queremos dar o primeiro passo. Estou a pensar que quando o povo de Israel saiu do Egito, para passar o Mar Vermelho, alguém teve que dar o quê? O primeiro passo. Quando passaram o Rio Jordão, alguém teve que dar o primeiro passo. Quando não damos o primeiro passo, significa que deixamos de acreditar ou não acreditamos. Mas se nós queremos ver milagres na nossa vida, nós temos que dar o primeiro passo. E Deus é quem faz o milagre. Não é você, não sou eu. É Deus quem faz milagres. Nem um amém. Os irmãos também. É Deus quem faz os milagres. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E tu vais ver um milagre na tua vida. Mas é um passo em obediência à sua palavra. Não é em obediência a um louco. Por exemplo, Deus nunca te iria dizer para tu subires ali ao boneco do rei
e atirar-se lá para baixo. Ele não vai dizer isso. Porque Ele não quer que tu voes, se não tinha-te dado umas asas. Deus não nos deu asas, é porque não é para voar. Mas que Deus me pode levar daqui até lá abaixo, se Ele quiser, pode. Estão a entender o que eu estou a dizer? Mas não é a bater as asas, porque bater as asas pode ser outra coisa, não é? Mas há gente às vezes que tem assim... Olha, outro dia, houve numa igreja nos Estados Unidos, já o pai dele fazia isso, um homem que levava uma cobra, uma cascavel, para a igreja, por causa daquele versículo, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E ele tem a mania de levar a cobra para a igreja, desta vez a cobra ao pai dele mordeu e ele morreu. Deus não manda ser maluco, está a entender? Ao Senhor teu Deus não tentarás. Isso é tentar. É tentar. E há gente assim, há gente que o espiritual deles é um espiritual assim maluco da cabeça. Mas esse não é o espiritual de Deus é um espiritual equilibrado. Ok? Então nós vemos aqui, traz-me fora, depois farás para ti. E note, é interessante, o profeta, tendo ela dito que apenas tem um punhado de farinha, está-lhe a dizer, olha, tu vais fazer primeiro para ti, e ele já lhe está a dar a chave para o segundo passo, está a dizer, e também vais fazer para ti. Ela não tinha mais do que aquilo. Mas não é Deus quem multiplica o pão e os peixes? Aquele lanchinho, lá no Novo Testamento, daquela criança, era um lanche de criança. Eu já conheci crianças que comiam mais do que eu, mas isso é outra coisa, não é? Eu, quando estava de diretor no instituto, eu tinha lá a filha de um aluno que ela comia 2 pratos daqueles que eu comia um e ela comia 2 pratos. E tinha na altura, não sei, 6, 7 anos. E eu cada vez disse, como é possível caber tanta comida? Eu admirava, eu ficava admirado, não é? Não no mau sentido, dizer, mas como é que ela pode comer tanto? Mas aqui o lanche de uma criança não é um grande lanche. E estamos a falar de multidões. Já repararam? Eram multidões. Jesus, inclusive, tinha dito aos seus discípulos o quê? Dá-lhes voz de... E os discípulos muito rapidamente disseram, Senhor, não temos dinheiro. Despede o povo para que vão às cidades, às aldeias, comprar. A solução dos discípulos é rápida sempre. Mas Jesus disse, dá-lhes voz de comer. E às vezes Deus está-nos a mandar coisas a nós e nós estamos a dizer para o vizinho do lado. Tão fácil passar para o vizinho do lado. Mas é contigo que Deus está a falar. E quando Deus está a falar contigo, nós só temos que obedecer. E aquela mulher, e ele está aqui a dizer, porém faz disso primeiro para mim, depois farás para ti e para o teu filho. E agora ele acrescenta uma coisa fantástica, que dá garantia à palavra. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E vai declarar o milagre. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Palavra profética. Palavra profética. Ele acreditou, ele creu e proclamou aquilo que recebeu do Senhor. Não dê profetadas, mas dê palavra de Deus. Por aí hoje há muito falso profeta, há tanto profeta hoje por aí, profeta da desgraça, profeta de tudo e mais uma coisa, mas nós temos que ser profetas de Deus. Temos que dar apenas aquilo que Deus diz para dar, não inventar, não ter um sonho de noite e pensar que isso é um sonho espiritual e não tem nada de espiritual, foi porque você à noite comeu uma feijoada e depois sonhou. Não confunda feijoadas com sonhos de Deus, por favor. Há sonhos de Deus, há visões de Deus, mas cuidado que muitos sonhos não têm nada a ver com Deus, são coisas, uma mistura do passado com coisas que você falou. Não espiritualize aquilo que não é espiritual, por favor, está bem? Há aí já demasiada gente a querer espiritualizar aquilo que não é espiritual, mas eu acredito em sonhos espirituais, eu quero declarar, eu acredito, mas nem todos os sonhos, uma grande parte dos sonhos não tem nada a ver com o espiritual. Agora, versículo 16. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não. Porquê? Porquê?
Qual é a diferença? Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E aquela mulher pôde ver que o Deus de Elias é um Deus de milagres. Depois eu não vou ter tempo, vou acabar aqui. Há outra história que, entretanto, o filho da senhora morre. E ela ficou chateada. Então, afinal de contas, fiz tudo o que tu pedistes, fiz tudo o que o Senhor mandou, e agora fico aqui com o filho nos braços, fico sem nada. E ela também diz, isto será aquela ideia que muita gente tem, como eu fiz muitos pecados, é para valer os meus pecados. Deus quer restaurar as vidas. E sucedeu um milagre. E aquela criança foi ressuscitada. 3 milagres numa história. Os corvos alimentando, a farinha não faltando nem o azeite e o menino ressuscitado. Isto para vos dizer que o nosso Deus continua a ser Deus de milagres, que prova a tua e a minha fé. Eu quero confiar em Deus.